Paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos, caros ouvintes da Palmeira Seráfica. Hoje, conheceremos a edificante história da beata Ângela de Foligno, viúva, da Ordem Terceira Franciscana. Ano do Senhor de 1309, sob o pontificado de Sua Santidade o Papa Clemente V. A bem-aventurada Ângela nasceu por volta do ano 1249, em Foligno, em uma família nobre e rica. Criada mais conforme os valores mundanos do que os de Deus, ela se deixou levar pelos prazeres e vaidades da terra. Utilizou todas as qualidades com que a natureza dotara para brilhar na sociedade que frequentava. Sua graça era imensa, mas sua vaidade também não tinha limites. Seus pais, percebendo finalmente os perigos de tal educação, tentaram remediar o problema casando-a. Porém, já era tarde demais. Como esposa e mãe, Ângela continuou vivendo para o mundo, como fizera antes. Mas, de repente, Deus lhe abriu os olhos. Ele não queria que tantas qualidades preciosas, mal empregadas até então, fossem perdidas para o céu. Ângela, ao lembrar o tempo que dedicara aos prazeres, foi tomada por remorso e horror. A vaidade do mundo, onde antes mergulhara, passou a lhe causar repulsa, e ela decidiu destruir os ídolos que outrora adorara. A partir de então, experimentou tristezas infinitas e enormes inquietações. Chorou como uma criança por seus pecados passados, e, pouco a pouco, encontrou coragem para renunciar a tudo que havia sido sua vida, embora ainda não tivesse forças suficientes para entrar plenamente no caminho da salvação. A causa de suas lágrimas foi, por muito tempo, um mistério para seus amigos e até mesmo para sua família. Ela se mantinha obstinadamente em silêncio e buscava solidão. Desde aquele momento, passou a fazer visitas frequentes à capela de um convento dos frades menores, próximo de sua residência, onde já havia feito muitas doações. De joelhos sobre a pedra nua, pedia a intercessão de São Francisco, suplicando que fossem removidos os obstáculos que dificultavam sua conversão. Suas orações foram ouvidas. São Francisco apareceu a Ângela e a encorajou a perseverar no caminho difícil em que se havia lançado. Seguindo os conselhos do santo, Ângela escolheu como confessor um famoso pregador, cujos sermões haviam causado nela uma profunda impressão. Foi a ele que, pela primeira vez, ela fez, em meio a uma torrente de lágrimas, a confissão geral de seus pecados, que até então não tivera coragem de revelar a nenhum sacerdote. Tão intensos eram seus remorsos e o horror por seus pecados, que Ângela desejava esconder-se sob a terra para nunca mais cair neles novamente. A ideia da condenação eterna, que sabia merecida, causava-lhe um terror indescritível. Naquele momento, ela experimentava apenas as amarguras e tristezas de uma vida austera. Ainda não conhecia suas doçuras. Todos os sacrifícios que oferecerá a Deus de bom grado, apesar de sinceros, lhe custavam muito. Seu corpo, submetido a severas penitências, ainda se revoltava de tempos em tempos. Contudo, sua alma triunfou, mas à custa de uma difícil vitória. A luta contra sua antiga vaidade, o abandono do prazer de brilhar no mundo, a coragem de enfrentar sorrisos e ironias, e o esforço para banir as lembranças do passado eram obstáculos quase insuperáveis para alcançar uma conversão definitiva. Pouco a pouco, no entanto, a tristeza cedeu lugar a uma doce alegria, e a inquietude transformou-se em uma tranquila piedade. A graça passou a reinar como soberana na alma de Ângela. Suas orações tornaram-se mais frequentes e mais fervorosas, e elas dirigia, sobretudo, à Santa Mãe de Deus, esperança e consolo dos pecadores. Enquanto suplicava aos santos que intercedessem por ela junto ao Altíssimo, Ângela também pedia perdão a todas as pessoas que havia ofendido ou para as quais poderia ter sido motivo de escândalo. Temia ter de responder por suas acusações no tribunal de Deus. Graças a tantas orações e demonstrações de humildade, Ângela adquiriu, junto com a serenidade, uma renovada confiança em Deus. Sentia uma aversão ainda maior ao pecado, mas também se sentia capaz de expiar suas faltas passadas. Ela ainda chorava por seus erros, mas agora, suas lágrimas lhe traziam consolo. Durante muito tempo, a vergonha de ter falhado impediu-a de erguer os olhos para a cruz. Contudo, gradualmente, essa vergonha se dissolveu diante do imenso amor que ela sentia pela redenção prometida por Cristo. Agora, ela passava longas horas contemplando Jesus crucificado, que havia sofrido por ela e cujas dores ela renovara tantas vezes com seus pecados. Ângela desejava, por sua vez, sofrer por ele e refazer com ele o caminho da cruz. Ela pediu isso a Deus como uma graça, e foi atendida. O Divino Mestre lhe apareceu em um sonho, tal como estava no Calvário. Veja, disse ele, o que meus inimigos fizeram de mim, e o que os pecados dos homens fazem de mim todos os dias,
mas eu tenho mais perdão para eles do que eles têm ultrajes para mim. A ti, Ângela, eu reservo dores amargas, suficientes para que me sejas reconhecida. O fardo que ela teria de suportar assustou inicialmente a fraqueza da convertida, mas Ângela encontrou grande coragem na resolução de se entregar completamente a Deus. Para completar o sacrifício, ela precisava abandonar tudo o que amava, seu marido, seus filhos e sua mãe. Deus lhe facilitou a tarefa ao levá-los todos no espaço de pouco tempo. Ela agradeceu ao Senhor como se fosse uma graça, e, a partir de então, ela foi completamente dele. Agora, nada mais a ligava ao mundo, exceto suas riquezas, que em breve ela daria aos pobres. Entretanto, a alma de Ângela se embriagava cada vez mais do amor de Deus. Sua devoção à cruz tornava-se mais fervorosa. Ela sentia quão grandes haviam sido os sofrimentos de Jesus crucificado, e igualmente grandes os de Maria e de João aos pés do Salvador. Passava longas horas de joelhos diante de um Cristo, absorta em piedosas contemplações, chorando ao pensar nas dores suportadas pelo Deus feito homem, e no martírio de sua mãe e de seu discípulo amado. Ela se censurava por ainda guardar suas riquezas, o último laço que aprendia à terra. Seu confessor finalmente lhe permitiu distribuí-las aos pobres. Em vão seus amigos e parentes tentaram dissuadi-la. Ela encontrou em suas orações a força para cumprir sua resolução. Sua casa foi vendida em benefício dos necessitados, e ela mesma tomou o hábito das religiosas da Ordem Terceira. Não foi sem dificuldades. Seu confessor foi alvo das mais violentas acusações. Disseram que ele havia captado a mente da jovem viúva, até mesmo por meios ilegítimos e ímpios. Ela mesma foi tratada como louca. Alegaram que suas práticas piedosas a haviam feito perder a razão, e que era necessário devolvê-la ao mundo e à sua família, até mesmo pela força, se fosse necessário. Ângela sofreu muito com essas odiosas calúnias. Sua alma ainda era tão sensível à opinião do mundo, que o desprezo de que se via alvo a colocava em agonia, e que, em certos momentos, ela temia fraquejar. Ela triunfou, no entanto, com a ajuda de Deus. No meio de suas incertezas e desânimos, ela recebia às vezes consolação celestial. Sua consciência, ao lembrá-la de suas faltas passadas, lhe dava ao menos o testemunho de que, desde o dia em que se levantou, não havia cometido novas quedas. Submissa à vontade do Altíssimo, ela lhe oferecia todos os dias suas tristezas e sofrimentos. Senhor, que me punis, dizia ela, adoro os vossos justos castigos. Até onde eles iriam, se devessem igualar minhas faltas, e se a vossa infinita bondade não tivesse piedade da minha fraqueza? A vida piedosa agora tinha encantos para ela. Frequentemente, ela permanecia longas horas mergulhada em contemplações celestiais, a ponto de se esquecer de comer e beber. Sua fé se tornará mais ardente e viva. Ela tinha visões distintas e precisas das coisas do céu. A emoção que sentia era às vezes tão violenta, que era tomada por acessos de febre ou fraquezas perigosas. Quando meditava sobre os sofrimentos de Cristo, quando via quadros piedosos representando Nosso Senhor na cruz, ou quando lia o relato de sua agonia, acontecia de ser, por assim dizer, esmagada pela força de seus tremores nervosos. Essas grandes emoções de uma alma demasiado impressionável foram julgadas de maneira desfavorável pela opinião pública. As zombarias, os desprezos, os insultos até foram, a princípio, a única recompensa para Ângela. Ela foi chamada de louca, abandonada por todos como possuída pelo demônio, e, o que lhe era mais doloroso, acusada de encenar uma indignidade. Ó pecadores, pecadores, exclamava ela, com que lentidão e dificuldade uma alma avança no caminho da penitência. Tudo trabalha para impedi-la, o demônio, a carne e o mundo. Contra esses três terríveis inimigos, Ângela recebeu o socorro de Deus. Como Jó, ela sofreu por amor a ele. Como Jó também, encontrou nele refúgio e assistência. Toda a fúria do inferno se abateu sobre ela. Seu corpo fraco foi sobrecarregado por doenças. Foi várias vezes atingida por paralisias que lhe retiravam o uso de todos os membros, forçando-a a permanecer na cama. Seu rosto estava coberto de pústulas e feridas, cujo odor afastava até seus parentes mais próximos. Toda bebida lhe parecia amarga, toda comida sem gosto, e o que ela bebia ou comia só agravava seu estado. Seus órgãos, mortos para sensações agradáveis, estavam vivos para a dor. E o que lhe era mais terrível, sua fraqueza, até mesmo sua carne, tinha por vezes estranhas tentações. Sentia-se queimada pelo fogo da impureza. Em vão se mortificava impondo a si mesma privações e sofrimentos físicos, as imagens grosseiras se apresentavam incessantemente em sua mente. Era necessário que a alma lutasse contra o corpo a toda hora do dia e da noite, e não havia para ela tortura comparável a essa. Meu Deus, dizia ela, que a vossa vontade seja feita,
mas livrai-me do fogo da impureza, 1000 vezes mais terrível que as chamas do inferno. E sempre ela temia uma recaída. Via sua fé afundar-se em um abismo de trevas, sua esperança perder-se num oceano de tristeza, suas virtudes, adquiridas a custo de tantas lágrimas, consumirem-se no fogo das paixões, e o fervor de seu amor esfriar-se pelo medo da danação eterna. Um precipício abria-se diante dela, sem que visse como poderia evitá-lo. Várias vezes esteve à beira de perder a razão, deixava escapar gritos de dor e desespero, amaldiçoava o dia em que nascerá, a noite que a concebera, o seio que a nutrira. E, como Cristo no Calvário, repetia: meu Deus, por que me abandonastes? Mais tarde, quando recuperou a calma, dizia, ao recordar-se desses tristes momentos: todas as potências da terra e do céu não poderiam consolar-me ou restituir-me a esperança. Palavras de encorajamento, orações, confissões, exercícios religiosos, tudo era inútil. Eu não encontrava em parte alguma senão medo, tristeza, tédio e desespero. Teria sofrido todos os martírios para, enfim, sair deste abismo de amargura e trevas. Foi assim sua vida durante 2 anos. Mais tarde reconheceu que jamais fora abandonada por Deus, nem por um instante, pois, sem sua assistência perpétua, teria sucumbido. A luta foi tão dura que, se deixada suas próprias forças, não teria triunfado. Mas Deus quis provar a bem-aventurada Ângela por todos os sofrimentos da alma e do corpo, como se prova o ouro no crisol. Agora, porém, a noite chegava ao fim para ela, o dia raiava, puro, radiante e cheio de claridade sobrenatural. Ela se encontrou, de um momento para outro, tão transformada, que parecia não ter mais outro pensamento ou desejo senão de amar a Deus e louvá-lo sem cessar. Só pensava nele, só o via, só com ele conversava. As tentações não tinham mais domínio sobre sua alma. Sentia-se firme no meio das ciladas do demônio, como um rochedo cercado pelas ondas furiosas do mar. Além disso, recebia diariamente consolações e encorajamentos do céu. Um dia, enquanto estava em oração, São Francisco apareceu-lhe. Com um semblante radiante de alegria pelos triunfos que ela obtivera contra o espírito maligno, disse-lhe: sabe, Ângela, que o Senhor te colocou no mundo para edificação de muitas almas, e que agora é necessário, por tuas palavras e exemplos, trabalhar pela salvação dos outros. De fato, ela começou a seguir com grande rigor a regra dos frades menores. Vestiu uma túnica simples e áspera de lã, caminhava descalça por longas distâncias, e entregava-se inteiramente nas mãos de Deus e de seu diretor espiritual. Foi recompensada por tão grande abnegação com visões divinas. O próprio Deus, ou seu divino Filho, aparecia-lhe muitas vezes. Sentia, então, todo o seu coração abrasado por um fogo celeste, e ouvia vozes que lhe diziam: minha filha, meu templo e minha alegria, ama-me com todas as forças de tua alma, pois eu te amo mais do que tu mesma séries capaz de me amar. Confia em mim e descansa em mim, pois lancei meu olhar sobre ti e te escolhi para minha esposa celestial. O Espírito Santo havia tomado posse de sua alma de modo pleno e absoluto. Não passava um só dia sem que ela recebesse a visita de santos, de anjos, de São João Batista e, sobretudo, de São Francisco. O efeito dessas graças celestes era visível em seu semblante. Às vezes, ela se mostrava pálida e débil, despertando compaixão. Noutras, seu rosto resplandecia com frescor, como uma rosa em maio, e seus olhos brilhavam como 2 estrelas. Havia momentos em que sua fisionomia se tornava tão majestosa e sobrenatural, que ninguém conseguia sustentar-lhe o olhar. Nessas ocasiões, ela estava inteiramente absorta em Deus, chorando como uma criança. Tamanha era a alegria e o amor que lhe transbordavam do coração. Nada via, nada ouvia do que se passava ao seu redor, como se estivesse embriagada por perfumes celestiais e perdida nas delícias dos jardins eternos. Essas visões eram, muitas vezes, acompanhadas de revelações sobre os mistérios mais sublimes e inacessíveis de nossa santa religião, conferindo a Ângela uma inteligência profunda das coisas do céu e da terra, bem como dos trechos mais obscuros das Sagradas Escrituras. Por isso mesmo, ouvi um dia da parte do Senhor: filha da fé e da ciência, na lei repousa a santa verdade. Tu me possuis por inteiro, assim como eu te possuo a ti. Ângela tinha por hábito comungar com frequência, e cada comunhão trazia-lhe novas graças do Altíssimo. Ela recebeu, além disso, importantes revelações sobre esse augusto sacramento, bem como sobre muitos outros. Via o Salvador sob as espécies do pão e do vinho, cada vez com uma forma diferente, ora como uma criança de 12 anos, de beleza indescritível e luz mais brilhante que o sol, ora em sua glória, sentado no trono entre os anjos, ora no Calvário, cravado na cruz, coberto de sangue e chagas. Assim aprendeu a conhecer toda a vida de Jesus,
sua vida de luz e suas dores, sua glória e sua humildade. Um dia, meditando sobre os sofrimentos do Redentor, teve consciência de que, por seus próprios pecados, o havia pregado muitas vezes na cruz, e essa única ideia lhe causou tamanha dor, que depois se espantava de ainda estar viva. Este foi seu caminho do Calvário. Ela o percorreu inúmeras vezes com o Salvador, sempre amparada por ele. Às vezes, o próprio Cristo a abençoava dizendo: Benditos sejam os que fazem comigo o caminho da cruz, e que vêm lavar suas faltas no meu sangue. Bendita sejas tu, que sofres comigo todas as minhas dores. Bendita sejas, que choras o meu martírio. Estarás comigo na eternidade. Bendita sejas também por meu Pai e pelo Espírito Santo, porque não me negaste como outrora meus apóstolos, porque tiveste piedade de mim, suspenso na cruz, invocando os céus e a terra. Tomaste parte nas minhas dores, e por isso, escolhida de meu Pai, uma bem-aventurança eterna te está preparada. Desde então, todas as provações que Deus quis enviar à bem-aventurada Ângela foram por ela recebidas com profunda alegria e gratidão. Por amor a Cristo, ela desejava sofrer dores ainda maiores que as dos mártires, aceitar uma morte longa e penosa, enfermidades estranhas e repugnantes. Nada mais pedia senão ser desprezada pelos homens, e considerava como seus melhores amigos aqueles que a ofendiam e humilhavam. Alegava-se em orar por eles, oferecer-lhes pequenos sinais de afeto e consolá-los em suas misérias. Seu ardente desejo era conduzir outras almas ao porto da salvação, onde ela mesma, pela misericórdia divina, havia enfim ancorado. Deus lhe dissera um dia: Concedo-te a graça de reconduzir ao caminho da verdade todos aqueles que te ouvirem. Sem se envaidecer de tão singular privilégio, Ângela dedicou-se inteiramente a esse apostolado. Sua fama de santidade espalhou-se rapidamente, e seu exemplo converteu numerosas almas. Uma multidão de homens e mulheres tomou o hábito de São Francisco e fez os votos da Ordem Terceira. Milagres e curas extraordinárias derrubaram os últimos obstáculos, e a igreja dos frades menores, onde ela costumava rezar, encheu-se de penitentes e convertidos. Em sua casa, em Foligno, vivia com algumas jovens como se estivessem num convento. Saía apenas para realizar obras de caridade, visitar os doentes ou participar da missa. Mais tarde, essa casa foi transformada no mosteiro da Ordem Terceira, célebre por sua observância regular e espírito de fervor. Muitas religiosas desse convento encerraram seus dias em odor de santidade. Entretanto, Ângela mantinha vigilante separação entre suas filhas espirituais e o mundo. Dizia com frequência: só se chega à perfeição cristã pelo conhecimento de si mesmo, e só se conhece a si mesmo na meditação e na solidão. Partilhava com suas irmãs os frutos de suas contemplações diante da cruz, de seus êxtases e das conversas íntimas com Jesus crucificado. Todavia, o exemplo de sua vida pregava mais alto que suas palavras. Deus havia concedido à bem-aventurada Ângela um dom precioso e essencial para toda a alma que se consagra à direção espiritual, o conhecimento das almas. A expressão dos rostos bastava-lhe para penetrar os segredos do coração. Por esse dom, reconhecia com clareza que o amor verdadeiro a Deus e ao próximo reside com mais frequência nos corações dos pobres e aflitos do que nos dos ricos e poderosos. Certa vez, disse a bem-aventurada Pascalina: Vamos, minha irmã, entremos aqui para ver Cristo. Ele está nesta choupana. Noutra ocasião, exclamou: O Cristo, que sofreu e foi tido por leproso do mundo, não habita em outro lugar senão junto aos pobres, aos que padecem e aos leprosos. Como o próprio Cristo, Ângela se regozijava em sua companhia, ia de porta em porta pedir esmolas por eles, levava-lhes pão e peixe, lavava-lhes os pés e as mãos. Com Pascalina, sua inseparável companheira, encontrava nessas humildes obras uma alegria sobrenatural. Muitas de suas discípulas seguiram-lhe o exemplo, e esse zelo foi para Ângela a mais doce recompensa por tantos sofrimentos e cuidados. Todo o convento se inflamava de piedade e abnegação, e o Espírito Santo verdadeiramente habitava naquela casa. O próprio Deus velava por Ângela. Certa noite, estando ela em êxtase aos pés do altar, teve uma visão. Os portais do céu se abriram diante de seus olhos, e ela viu Deus em seu trono, em majestade infinita, com seu filho à sua direita. Em torno do Pai e do Filho, viu suas companheiras misturadas aos coros dos anjos. E ouviu uma voz que dizia: Vós sois minhas filhas e minhas eleitas. Escolhi-vos dentre todas para levar aos homens minha paz e minhas bênçãos. Ponde em mim toda a vossa esperança e confiança. Ângela nunca deixou de compartilhar com suas filhas as visões que tinha do céu. Suas narrações inflamavam a piedade das religiosas, tornavam mais viva sua caridade, mais firme sua esperança e mais generosa sua entrega.
Ela mesma sentia-se fortalecida por esse apostolado e investida de autoridade espiritual para guiar aquelas almas ao reino de Deus. Sob sua direção, o convento parecia mais um coro de bem-aventuradas do que uma comunidade terrena. O espírito de harmonia, oração e penitência que ali reinava era o reflexo da alma de Ângela, toda entregue ao amor do Altíssimo e à salvação do próximo. A fama da santidade da bem-aventurada Ângela de Foligno já se havia espalhado por toda a Itália quando Deus quis chamá-la à recompensa eterna, no ano do Senhor de 1309. Súbita febre se apoderou de seu corpo já quebrado pelas penitências, e suas forças se esvaíram em poucos dias. Ângela, com perfeita lucidez e grande paz, compreendeu que sua hora se aproximava. Reuniu ao seu redor os filhos e filhas espirituais que educara no temor de Deus. Diante deles, fez uma confissão pública de seus pecados, com a mesma humildade com que os havia expiado em vida. Com voz clara e serena, leu seu testamento espiritual, no qual exprimia seu ardente amor a Deus e a confiança inabalável na misericórdia divina. Exortou a todos a perseverança na fé, a caridade sem limites e a compaixão pelos pobres. Repetia-lhes, como última lição, a verdadeira felicidade só se encontra no amor a Cristo e no desprezo do mundo. Essas palavras, pronunciadas com tão grande fervor e ternura, comoveram profundamente todos os que a rodeavam. Foi um momento de comoção, recolhimento e lágrimas, não só de tristeza, mas de reconhecimento pela grande luz que aquela alma santa deixava como herança. Disse ainda: entrego-me nas mãos de Deus. Peço que Ele me olhe com misericórdia. E a vós, meus filhos, suplico, sede mansos e humildes, conforme o coração de Jesus. Fugi das grandezas do mundo. Só tem valor os que servem a Deus. Sede bons para com todos. O desprezado aqui será exaltado no céu. Orai pelos pecadores, para que vós mesmos alcanceis misericórdia. E, por fim, com doçura solene, declarou: eu vos deixo como herança o legado de Jesus Cristo, a pobreza, a dor, os ultrajes. Carregai-os com dignidade, para que um dia Ele vos chame de filhos amados e vos introduza no seu reino. A doença foi cruel. Durante sua agonia, como em toda a sua vida, recebeu divinas consolações. Mas a dor era tamanha que, por vezes, desfalecia. E, mesmo nesses momentos, sua alma se elevava a Deus com fervor inabalável: meu Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. E ouvia uma voz interior que lhe respondia: aquele que esteve contigo durante toda a tua vida não te abandonará na hora da tua morte. Assim, com os olhos fixos no crucifixo, expirou docemente no dia 4 de janeiro de 1309. Foi uma calamidade pública. Toda a cidade de Foligno compareceu aos seus funerais, celebrados com grande pompa e compunção na igreja dos frades menores. Seu túmulo logo se tornou lugar de peregrinação, e muitos milagres ali foram testemunhados. A capela onde descansam seus restos mortais conserva ainda hoje inúmeros exvotos oferecidos por fiéis agradecidos por graças alcançadas. Em 1547, o Papa Paulo III aprovou seu culto com o título de beata, por meio da bula Cum Nonuli, e sua festa celebrada no dia 4 de janeiro. Assim se consumou a vida de uma alma eleita, que passou pelas trevas e chegou à luz, pelos espinhos e chegou à glória. Santa Ângela de Foligno, espelho de penitência, mestra de contemplação, intercedei por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.